Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Somos Todos Teólogos, onde nós tratamos assuntos diversos da teologia cristã, cosmovisão cristã, dentre outras questões. Jesus ensinou que todo ser humano não deseja a Deus, não deseja fazer a vontade dele, pois todo ser humano é escravo do pecado. Como está escrito em João capítulo 8, verso 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Porém, Jesus nos apresenta a solução para nos libertarmos dessa escravidão, e a solução está nele. Como mesmo disse em João capítulo 8, verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes ouvimos a frase, errar é humano, mas se pararmos para pensar, errar não é humano. Errar é anti-humano. Errar é contrário em relação ao propósito original inicial quando Deus criou a humanidade. Porém, com o pecado original, toda a humanidade decaiu em morte física e espiritual, se afastou de Deus por completo. O pecado original tem a ver com a natureza caída da humanidade, onde a ideia é que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por natureza. Isso nos faz entender um pouco do ensinamento bíblico da depravação total humana, do qual não diz respeito a quão mal o ser humano poderia ser, mas diz respeito à queda, que foi algo sério, pois afetou a pessoa em sua totalidade. A vontade humana agora está escrava a impulsos e desejos malignos dos nossos corações. A pessoa como um todo foi afetada pelo pecado, suas ações, vontades e desejos. Muitas vezes ouvimos falar sobre o livre-arbítrio, mas você sabe o que significa livre-arbítrio? Você saberia me explicar o que é? Bom, livre-arbítrio traz uma ideia de um mediador, onde julga e toma decisões sem influências externas ou internas. Um bom exemplo disso é um árbitro de futebol. E as palavras árbitro e arbítrio não são meros termos que se parecem um com o outro, mas são palavras que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o significado do que é livre-arbítrio. Por isso, imagine um árbitro de futebol que foi escolhido para apitar uma partida. O mesmo tem que tomar as decisões sem nenhuma influência externa ou interna que venha favorecer ou prejudicar um dos times. Porém, vamos imaginar que ele é torcedor de um desses times. E com isso, todas as decisões tomadas durante a partida favorecem o time no qual ele torce. E isso é uma influência total nas atitudes do árbitro durante o jogo. Mesmo assim somos nós, nas decisões que tomamos na vida, pois muitas vezes a nossa natureza pecaminosa que há em nós, dentro de nós, afeta diretamente em nossas atitudes e comportamentos ao longo de nossa vida. Sendo assim, em relação à salvação, o ser humano não pode tomar a liberdade de ir até Cristo, pois ele está morto em seus delitos e pecados, como afirmou Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. E Jesus amplia mais ainda essa ideia em João capítulo 6, versículo 65, dizendo: E prosseguiu, é por isso que lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. O ensinamento desse texto é que Deus tem que fazer algo antes em nós para irmos até Cristo, pois a queda nos privou da capacidade de irmos até a Deus. E você sabe que lá no fundo, você só foi a Deus porque Ele veio até você primeiro. Pois como o próprio Cristo afirmou, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, foi eu quem vos escolhi. João capítulo 15, versículo 16. É certo que fazemos escolhas, somos agentes livres, mas as escolhas que fazemos são de acordo com os nossos desejos carnais. Logo somos livres para escolher, mas muitas das nossas escolhas são influenciadas pelo pecado. E isso é contrário da essência do que é liberdade, no qual significa ser capaz de escolher a partir de nenhuma inclinação ou influência contrária à nossa natureza original. Porém, você pode me perguntar, e enquanto as minhas boas atitudes, como por exemplo não mentir, ajudar os necessitados, obedecer pai e mãe, entre outras coisas? A Bíblia nos dá a resposta quanto a isso em Tiago capítulo 1, versículo 17, dizendo: Pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É como disse Calvino: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Por isso,
A liberdade que é difundida no meio secular como ceder sempre aos seus desejos e impulsos, como por exemplo, siga o seu coração, não é a liberdade que a Bíblia nos fala, pois ao mesmo tempo, somos escravos dos nossos próprios desejos manchados pelo pecado. Nascemos em pecado, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5, e o nosso coração é enganoso, como disse o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9. E mais, por natureza somos filhos da ira de Deus, como disse Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 3. Não temos o desejo por Cristo e pelas coisas de Deus. Por isso, Deus tem que nos libertar, e Ele nos liberta em Cristo. Pois Cristo, que é a verdade, nos libertando, verdadeiramente seremos livres nele. Se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa o like e compartilha, pois isso nos ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve para que mais conteúdos assim sejam produzidos.